Durante a pandemia, as consultas rotineiras deixaram de ser prioridade. O doutor Leonardo Lins, que é urologista e assistente de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, conversou com a gente através de plataforma online e falou sobre os riscos para a saúde masculina com este cenário. Na verdade, durante o ápice da pandemia, a gente acabou experimentando uma diminuição abrupta do número de consultas, né? Então, os pacientes se sentiam aí temerários em relação a sair de casa e ir ao urologista, então a gente acabou deixando de fazer alguns diagnósticos, principalmente aqueles relacionados com a consulta de rotina, né? Mas a gente manteve aí as urgências urológicas, os temas relacionados com aquelas doenças que não dá para esperar, né? Que são os cálculos renais, né? São eventualmente algumas agudizações de alguns cânceres, né? Os traumas urológicos, as doenças que a gente acaba tendo que atender no pronto-socorro, tá? Então, isso acabou sendo o nosso dia a dia durante a pandemia. Obviamente, por conta de todo o cenário que envolveu uma ansiedade maior, um medo, né? Aumentaram-se as doenças relacionadas com a parte emocional do paciente. Então, no pós-pandemia, ou logo que começaram as pessoas sentirem mais à vontade ao urologista, muitas doenças relacionadas com a psique, né? Então, as disfunções eréteis, as ejaculações precoces, a gente realmente experimentou um aumento dessas doenças aqui no consultório. Com a expectativa pós-pandemia, o doutor espera diagnósticos mais tardios. Esse é um impacto, na verdade, que a gente vai começar a mensurar a partir de agora, né? Que são as doenças que não foram diagnosticadas já nesse quase aí 2020, quase 2 anos aí, né? 2019, a pandemia começou em março, né, do ano passado, já temos mais de um ano e meio já, né? Então, a gente vai começar agora, na verdade, a ver o impacto. Sem dúvida, com a diminuição do número de consultas de rotina, né? Cânceres de próstata, cânceres de bexiga, que tem uma recorrência muito elevada, uma taxa de retorno da doença, muitos pacientes acabaram tendo essa doença novamente, acabaram não sendo diagnosticados, né? Isso a gente vai começar agora a ver o impacto, principalmente no que diz respeito aos cânceres urológicos, naqueles pacientes também com cálculos renais de grande tamanho, que deixaram de ser acompanhados e que tiveram um aumento desse cálculo, enfim. Isso de bate-pronto aí seria os principais impactos. Mas acho que a medicina toda vai sentir esse impacto de um monte de doenças, de diagnósticos que não foram feitos nesse período e que vão acabar sendo feitos de forma tardia, né? Mas para ele, a tendência é que os números diagnósticos não tenham um aumento tão significativo se comparado com os números antes da pandemia. Na verdade, o que a gente vai observar é um represamento do diagnóstico de algumas doenças, né? Então, o que deixou de ser diagnosticado lá atrás vai ser diagnosticado agora. Acho que a gente vai experimentar um aumento substancial do número de algumas doenças de forma reflexiva, né, desse período que não foi feito, mas que depois, salvo se tiver alguma outra fator de distócia aí, os números tendem a se manter atualmente como a gente vem tendo, né, nos últimos anos. O doutor Leonardo comentou quais são as doenças mais comuns que afetam os homens. E o dia a dia do nosso consultório, as doenças mais prevalentes relacionadas à urologia são as infecções sexualmente transmissíveis, as doenças relacionadas à próstata, tá? Os cálculos renais, que são as pedras nos rins, tá? As disfunções sexuais, né? Dentre elas, disfunção erétil, ejaculação precoce, as disfunções miccionais, tá? Que são as intercorrências relacionadas com o ato de urinar, né? Os cânceres urológicos, e daí, rapidamente, como prevalência, a gente tem o câncer de próstata em primeiro lugar, o câncer de bexiga em segundo lugar, tá? E também aí o tema relacionado com a infertilidade, casal que tem dificuldade para engravidar. Então, assim, de uma forma bem sucinta, essas seriam, grosso modo, as principais patologias urológicas aí.
O momento agora é de retomada. Na verdade, ninguém queria estar passando por essa situação de pandemia. Não adianta olhar para trás, acho que agora é o olhar para frente. Se você deixou um ano e meio sem ir ao médico, paciência, o que passou, passou, infelizmente, tá? E vamos pensar então a partir de agora. Então, é realmente pensar nessa questão do que você pode fazer para estar mantendo a tua saúde, nesses pontos que eu acabei mencionando, e retomar a rotina com o seu médico, né? O seu clínico geral, o seu cardiologista, o seu urologista, são aí os médicos principais numa consulta de rotina, e que se tiver algo alterado, ele vai saber encaminhar para os demais especialistas. Tenha sempre seus últimos exames em mãos para a gente poder fazer um comparativo. Enfim, ter coragem mesmo de encarar essa retomada de vida aí que todo mundo almejou, né? E que conseguiu se vacinar, e agora é bola para frente.